A paz de Deus, povo abençoado. Vamos para o terceiro capítulo do livro O Grande Divórcio de C.S. Lewis. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam para com todos. Amém. Vamos lá. Surgiu um penhasco à nossa frente, escuro e liso, afundava verticalmente abaixo de nós a tal ponto que não conseguíamos ver o fundo. Subíamos cada vez mais. Por fim, o topo do penhasco tornou-se visível uma fina linha verde esmeralda, esticada com a corda de um violino. Agora planávamos por sobre o topo. Sobrevoávamos um campo plano, coberto de grama, através do qual corria um vasto rio. Começávamos a perder altura. Algumas das copas das árvores mais altas encontravam-se um pouco mais de 6 metros abaixo de nós. De repente aterrissamos. Todos se puseram em pé. Xingamentos, empurrões, tumulto. Uma imundície de vituperações que veio aos ouvidos enquanto os meus companheiros de viagem lutavam para sair. Pouco depois, todos já haviam saltado, somente eu estava no ônibus, quando, pela porta aberta, penetrou na leveza do silêncio o canto de uma cotovia. Saí. A luz e o frescor que me encharcavam eram como os de uma manhã de verão, 1 ou 2 minutos antes do nascer do sol, mas com uma leve diferença. Eu tinha a sensação de estar em um espaço maior, talvez em um tipo de espaço maior do que aqueles que já conhecera. Como se o céu estivesse mais longe e a extensão da planície verdejante fosse mais ampla do que poderia nesta pequena bola que é a Terra. Em certo sentido, era como se eu tivesse saído do ônibus em um lugar cuja vastidão fazia o próprio sistema solar parecer um espaço minúsculo. Nele tive uma sensação de liberdade, mas também de exposição, possivelmente de perigo, que continuou a me acompanhar no decorrer de tudo o que aconteceu em seguida. É a impossibilidade de comunicar esse sentimento ou mesmo de levar alguém a recordá-lo enquanto prossigo que me frustra ao tentar transmitir a verdade das coisas que vi e ouvi. A princípio, naturalmente, minha atenção foi atraída pelos meus companheiros de viagem, ainda agrupados nas proximidades do ônibus, embora alguns deles começassem a caminhar pela paisagem com passos hesitantes. Perturbei-me ao vê-los. Agora que estavam iluminados, dei-me conta de que eram transparentes. Totalmente transparentes quando postos entre mim e a luz, manchados e imperfeitamente opacos quando à sombra de alguma árvore. Na verdade, eram fantasmas, manchas em forma humana no resplendor daquele ambiente. Era possível lhes dar atenção ou ignorá-los à vontade, como se faz com a sujeira no vidro de uma janela. Reparei que a grama não se curvava sob os meus pés, nem sequer as gotas do orvalho eram perturbadas. Então minha mente se concentrou e meu foco foi reajustado, de modo que vi todo o fenômeno ao contrário. Os homens eram como sempre foram, talvez como todos os homens que eu já havia conhecido. A diferença estava na luz, na grama e nas árvores. Eram feitas de alguma substância desconhecida, tão mais sólida que as coisas na nossa terra, que, em comparação, os homens não passavam de fantasmas. Movido por um pensamento repentino, abaixei-me e tentei arrancar uma margarida que crescia junto a meus pés. O caule não quebrava. Tentei torcê-lo, mas não consegui. Puxei-o ao ponto de o suor escorrer na minha testa, até que a minha mão ficasse toda machucada. Mas a pequena flor era dura, não como madeira ou ferro, e sim como diamante. Havia uma folha na grama, uma verde e fresca folha de faia caída ao lado da margarida. Tentei pegá-la. Meu coração disparou com esforço e acredito que consegui erguê-la um pouco. No entanto, tive de soltá-la imediatamente, pois era mais pesada que um saco de carvão. Enquanto me levantava, recuperando o fôlego com grandes arfadas e olhando para a margarida, notei que podia ver a grama não apenas entre os meus pés, mas através deles. Também eu era um fantasma. Quem me dará as palavras certas para comunicar o terror desta descoberta? Nossa, pensei, desta vez estou perdido.
Não gostei, não gostei, esse lugar me dá arrepios, gritou alguém. O fantasma de uma mulher passou correndo por mim, regressando para o ônibus. Até onde sei, não saiu mais. Inseguros, os demais permaneceram. Olá, senhor. Quando devemos voltar? Perguntou o homem zarrão para o motorista. Vocês nunca precisam voltar, a não ser que desejem, respondeu o motorista. Fiquem tanto quanto quiserem. Fez-se um silêncio constrangedor no local. Isso é simplesmente ridículo, disse uma voz perto do meu ouvido. Um dos fantasmas mais quietos e educados aproximara-se de mim. Deve ter ocorrido algum engano, prosseguiu. Qual é o sentido de permitir essa ralé flutuando por aqui o dia todo? Olhe para eles. É evidente que não gostam daqui. Estariam muito mais felizes em casa. Nem ao menos sabem o que fazer. Tampouco eu sei o que fazer, respondi. E você? O que faz aqui? Eu? Vou me encontrar com alguém daqui a pouco. Estão me esperando. Não estou preocupado com isso, mas é bastante desagradável. Logo no primeiro dia, ver este lugar inteiramente lotado de turistas. Que droga! O objetivo de vir para cá é justamente evitar esta gente. O fantasma se afastou de mim. Comecei a olhar ao redor. Apesar de sua referência a uma multidão, a solidão era tão vasta que mal podia notar o grupo de fantasmas logo à minha frente. Por pouco não foram engolidos pelo verde e pela luz. No entanto, muito ao longe, conseguia ver o que se assemelhava a um grande conjunto de nuvens ou uma cordilheira. De vez em quando podia avistar nessa formação florestas íngremes, vales longínquos e até cidades montanhosas empoeiradas em cumes inacessíveis. Outras vezes era tudo indistinto. A altura era tão grande que o objeto jamais poderia caber em meu campo de visão. A luz pairava sobre o topo de onde se inclinava e projetava longas sombras por trás de cada árvore da planície. Não havia qualquer mudança ou progressão com o passar das horas. A promessa ou a ameaça do nascer do sol permanecia imóvel lá em cima. Muito tempo depois, notei vultos vindo ao nosso encontro. Por serem brilhantes, vi-os enquanto ainda estavam muito distantes. E a princípio não sabia que eram pessoas. Quilômetro após quilômetro eles se aproximavam. A terra tremia sob seus passos, enquanto seus pés fortes afundavam na relva molhada. Um leve vapor e um cheiro adocicado exalavam da grama onde pisavam e do orvalho que espalhavam. Alguns estavam nus, outros vestidos. Mas os nus não pareciam menos enfeitados, e as vestimentas não disfarçavam a grandeza maciça dos músculos e a radiante suavidade do corpo daqueles que as trajavam. Alguns tinham barba, mas ninguém naquele grupo apresentava nenhuma idade específica. Às vezes vislumbramos, mesmo em nossa terra, aquilo que não tem idade. A expressão séria no rosto de uma criança e a infância divertida no de um homem muito velho. O mesmo acontecia aqui. As figuras se aproximavam cada vez mais, sua proximidade me trazia certo desconforto. Depois dois dos fantasmas gritaram e correram para o ônibus. O resto de nós se aconchegou mais perto uns dos outros. Suspense no ar. Para o próximo capítulo 4, será no próximo vídeo. Quero que vocês façam essa oração comigo, por favor. Amém? Deus Pai, eu te agradeço pelo dia, te agradeço, Senhor, pela provisão em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Obrigado também, Pai, pelas lutas, porque é através das lutas que o Senhor me torna forte, que o Senhor me torna mais capaz para vencer as guerras do dia a dia. Pai Celeste, eu te agradeço por cuidar de mim, mesmo eu sendo falho pecador. Pai, a cada dia eu tentarei ser fiel ao Senhor com todas as minhas forças e te adorar cada vez mais com toda a intensidade que o Senhor merece. Pai, muito obrigado pela tua infinita graça e misericórdia e pelo teu amor que é incondicional em nossa vida. Que venhamos, ó Pai, declarar o teu amor cada dia mais, o nosso amor pelo Senhor cada dia mais para a nossa família, para as pessoas lá fora, e possam reconhecer que o Senhor é o único, que o Senhor é formoso, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador. Nós te agradecemos, Pai, por tudo e por esta leitura que o Senhor nos concedeu
hoje de podermos acompanhar através deste autor, C.S. Lewis, que o Senhor ungiu ele para poder trazer uma espiritualidade do céu de uma forma diferente para nós. Muito obrigado, Deus, e obrigado por cada um que ouviu e assistiu este vídeo. Deus abençoe o lar e a família de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz de Deus.